A vida é uma eterna jornada. De fato, nos ocupamos muito pouco pensando sobre ela. Nem por isso as perguntas que a vida nos faz nos deixam tranquilos. Todos trazemos inquietações, muitas delas perturbadoras. Onde estão as respostas? O Espiritismo vem em nosso auxílio para nos ajudar a encontrar as respostas às perguntas que a vida nos faz. Você está assistindo o programa A Vida em Foco, que acaba de começar. Muitos se perturbam diante das doenças físicas ou mentais. A doença é um castigo ou efeito de uma causa? Muitas perturbações geram enfermidades. Quais as razões das doenças? Elas são resultantes de questões morais, espirituais? Mas afinal, de onde vem a doença? A entrevista de hoje se propõe a responder a estas e outras dúvidas que são comuns diante das enfermidades. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! Que história é essa de falsos profetas? Comentava comigo uma senhora religiosa durante a semana, na fila da padaria, no bairro onde eu moro, em Curitiba. Onde estão esses falsos profetas? Continuava ela. Eu respondi a ela que esses falsos profetas são mais perigosos do que imaginamos. Ela ficou assustada. Como assim? Eu disse, eles estão dentro de nós mesmos. Há muitas vozes, muitos profetas dando sugestões sutis e perigosas, que exigem de nós muito esforço, de modo a não cairmos em suas armadilhas. Por exemplo, se a preguiça pede, descanse. Responda-lhe com algum acréscimo de esforço no trabalho que espera a sua colaboração. Se a vaidade afirma, ninguém existe maior do que você. Retribua com a humildade, reconhecendo que não passamos de meros servidores entre os nossos irmãos de luta. Se o orgulho diz não ceda, aprenda a esquecer, auxiliando sempre. Se o ciúme fala baixinho em seu ouvido, a posse é sua. Guarde o silêncio em sua alma e procure entender que o amor e o bem são bênçãos do céu, extensivas a todos. Se o egoísmo aconselha, retenha. Abra as mãos e distribua a bondade com os que o cercam. Se a revolta assevera na intimidade do seu pensamento, reaja, reivindique os seus direitos. Aguarde a justiça divina, trabalhando e servindo com mais abnegação. Se a maldade sugere, vingue-se. Considere que mais vale amparar constantemente o companheiro, quanto temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor brilhe em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos do nosso próprio ser. Surgem cada dia, invariáveis, vestidos de intriga ou de maledicência, de leviandade ou de indisciplina, induzindo-nos a fechar o coração contra a consciência. Meu amigo e minha amiga, se aceitamos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas sublimes lições. Ignoremos as insinuações da ignorância, da crueldade e da má-fé, que nos enrijecem o sentimento e de coração unido à vontade de Jesus, vendo a vida por seus olhos e ouvindo nossos irmãos através de seus ouvidos, estaremos realmente habituados à posição de intérpretes do seu infinito amor em qualquer parte. Confira o quadro de entrevista com o tema De onde vem a doença? Acompanhe. Olá, que bom que estamos juntos, que bom que você está conosco. E hoje, aqui no nosso estúdio, Marcelo Garcia Colling, que já dispensa apresentações mais prolongadas, né? Quem deseja saber um pouquinho mais sobre o Marcelo, acesse o site avidaemfoco.com.br, entre lá no menuzinho da direita, né, que trata do programa, e você vai saber que o Marcelo, entre outras, é fundador de uma instituição espírita. Marcelo, você fundou uma instituição com quantos anos? Então, a gente, em 2004, fundou uma instituição espírita, então eu tinha 25 anos. 25 anos. Então, está dedicado desde a sua juventude ao estudo, à aplicação, né?
e a divulgação do Espiritismo. E hoje viemos tratar de um assunto aqui, Marcelo, e a gente já vinha conversando sobre ele há algum tempo, né, que é a origem, de onde vem a doença. Eu trago e fico muito à vontade de trazer esse tema para você, porque além de espírita, você também é médico. Trabalho Marcelo. como médico. E coordenador hoje na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Marcelo? Sim, tenho carteira de serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Muito bem. Então, Marcelo, e em particular, esta questão da origem da doença, nós vamos explorar em cima, né, do livro, da resposta que o Espírito Emmanuel, que foi orientador da mediunidade de Chico Xavier durante mais de 70 anos, deu. Uma resposta surpreendente. Aliás, como muitas respostas que a doutrina espírita nos apresenta são surpreendentes e muitas delas, não sei se essa em particular, mas muitas delas antecipam em até um século as conquistas da ciência no século XX. Marcelo, estamos falando da saúde, da doença. Sim, a minha impressão é que nesse caso, Emmanuel deve ter antecipado no mínimo em 100 anos, porque nós ainda não alcançamos o conceito que Emmanuel traz para nós de saúde, né? Então é interessante a maneira de colocar a pergunta. Já ele diz assim, em face dos esforços que a medicina tem apresentado, como podemos conceituar a saúde? Afinal de contas, o que é ter saúde no dia de hoje? Então, se a gente pega lá o conceito da Organização Mundial de Saúde, que foi impresso para nós em 1949, eles falam assim, a saúde é um estado de perfeito bem-estar biopsicossocial, que incluía, então, a gente estar sem sentir nenhum tipo de sintoma, mal-estar fisicamente, mas também psicologicamente estar equilibrada, e até essa questão do social, a gente se sentir bem nas relações que tem uns com os outros, com o nosso trabalho, com a nossa vida financeira. Eu sei que a gente sempre faz essa brincadeira, né, para ver quem está em perfeito bem-estar biopsicossocial e não sobra um, né, que faz aí, possa se considerar saudável. A gente fica lá com a mãozinha levantada. A pessoa que está sentadinha em casa agora, vai lá. Vai abaixando. Você que nesse momento não está com nenhum sintoma, né, não está com dor no joelho, não tem uma verruga esquisita no rosto, não tem... E a pessoa vai baixando. Você que emocionalmente consegue enfrentar as dificuldades do seu dia a dia, não tem problema com insônia, não é ansioso demais em algumas situações, não se perde no raciocínio, né? Também não é pessimista demais, não está olhando a vida com esse olhar negro, já cai no psico. E o social, então, você que está com uma boa relação familiar, com os amigos, não guarda rancor, mágoa, não tem esses mal-estares internos. Perdoa com facilidade. Vai caindo também. Por último, ainda, você que está se sentindo bem com as suas posses, com aquilo que tem financeiramente, com o seu estado atual. O salário, tudo. Tudo isso está incluso no conceito. E fica, primeiro, uma coisa muito artificial, né? Segundo, inatingível e distante do que seja uma realidade para nós. Então, Emmanuel também faz essa pergunta, mas como é que nós podemos entender esse conceito de saúde espiritualmente falando? A primeira parte da resposta é assim, bom, do ponto de vista do mundo material, é natural pensar que saúde seja um estado de perfeito bem-estar orgânico. Os órgãos estão funcionando bem, né, as substâncias estão equilibradas no nosso corpo, eu não sinto nada de diferente, estou saudável. Daí ele continua, do ponto de vista espiritual, porém, temos que considerar que saúde é um estado de perfeita harmonia da alma. Até aí é fácil de entender, né? Do ponto de vista físico, bem-estar do corpo, do ponto de vista espiritual, bem-estar da alma. Mas daí ele arremata a questão de uma maneira curiosa. Para que a gente consiga esse estado de harmonia da alma, então, para a obtenção do qual não podemos prescindir. Então, a gente não pode deixar de lado, não pode deixar para trás. É necessário as moléstias e doenças transitórias da Terra. Volta a fita aí. Está dizendo o quê? Que Emmanuel afirma que para a obtenção da saúde, as doenças são um auxiliar? Isso. É isso mesmo? Para que a gente possa ter harmonia na nossa alma. Então, essas deficiências e moléstias da Terra, às vezes, vêm ajudar, vêm nos colocar nesse caminho. Eu falo ainda que a contribuição é preciosa que as doenças e moléstias podem ter para a nossa vida espiritual, para a gente crescer espiritualmente. Isso é um conceito facilmente assimilável no meio acadêmico, Marcelo? Assim, você que transita por aí? Olha, muito difícil porque a gente sempre está querendo atender os interesses imediatistas, né? A gente sempre quer atender aquilo que está incomodando mais nesse momento. Nós temos muita dificuldade em abrir mão de algumas coisas pensando no futuro.
abrir mão de alguns pequenos prazeres, pensando num estado de satisfação maior. E a nossa sociedade mostra isso de muitas maneiras, né? Naqueles nossos desejos. Então, na maneira da gente se alimentar. Então, a gente não está preocupado com o nosso bem-estar lá na frente. Não, eu quero saber agora, eu quero prazer nesse momento. Na maneira da gente guardar o dinheiro. Quantas pessoas se endividam agora, né? Ah, mas podia ir guardando um pouquinho por mês, pensar no futuro. Não, a gente não pensa no futuro. A gente pensa muito nesse momento. Então, também para a medicina dizer assim, que a doença pode ser uma coisa que nos leve a um caminho de crescimento maior ou de uma saúde diferente, mais permanente, ainda é muito distante da realidade. Por isso que eu digo que Emmanuel deve ter se antecipado, no mínimo 50 anos, né? Que o livro já tem mais de 50 anos e a gente ainda não entendeu bem essa proposta dele. Aliás, está na questão 95, para quem tiver curiosidade de pegar o livro O Consolador. O Consolador. Questão 95. Marcelo, de onde então provém a doença? Calma aí. Porque a Renata está nos chamando para o intervalo. Já. Tá bom, Renata. A gente já volta e você responde essa questão. E outras tantas que a gente pretende fazer também. Fique conosco. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje com o tema De onde vem a doença? Confira a resposta. Muito bem. Estamos de volta. Que bom que você ficou conosco. Esperando, assim como eu, Marcelo responder a pergunta. De onde então vem a doença, Marcelo? Então, veja que se a gente entende a doença como um mecanismo para a conquista da saúde, é natural a gente imaginar que a doença então não é nenhum tipo de punição divina, que a doença nem sempre vem por um mau motivo nas nossas vidas. Então a doença pode ser uma intervenção providencial. Porque quando a gente começa a passar a pensar espiritualmente na nossa vida, a gente começa a redimensionar alguns valores. Porque tem algumas doenças que são realmente extremamente limitantes, né? Tem doenças que às vezes as pessoas trazem desde tenra idade e que vão acompanhar durante a vida toda, trazendo dificuldade para se mobilizar, dificuldade para interagir. Então, se é um sentido que a pessoa não tem, né? Se ela tem a cegueira ou a surdez, ela fica bastante limitada em algumas possibilidades e para a vida toda. Se ela tem um problema com a locomoção, né? A gente sabe como hoje, apesar do esforço em tentar adaptar as entradas, botar isso, aquilo é um limitante importante na vida dela, né? E tantas outras doenças degenerativas e outras mais. Então, mas quando a gente pensa espiritualmente, o que é 50 anos, 60 anos, 70 anos na conta da nossa vida espiritual? Se elas são de fato importantes para a conquista da nossa saúde espiritual, né? Nós fomos criados, é o que o Espiritismo nos diz, e nós nunca vamos deixar de existir. Então, nós somos espíritos que tivemos uma criação, mas vamos existir para sempre a partir dali, né? Nós somos imortais, espiritualmente falando. Mas só para a gente ter uma noção, os espíritos nos dizem que hoje nós, espíritos medianos encarnados aqui na Terra, que estamos no corpo, devemos ter da nossa criação até hoje 1,5 bilhão de anos. Ou 15 milhões de séculos, como diz Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções, que dá na mesma. 1,5 bilhão de anos é a informação de André Luiz, espírito pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos. Então, 1,5 bilhão de anos, o que é 50, 70, se a gente é capaz de mudar a rota de uma vida? E a gente vê quantas pessoas, depois de passarem por uma doença, um acidente, tiveram na UTI, fizeram uma cirurgia, estiveram entre a vida e a morte, mudam completamente a maneira deles de ver o seu dia a dia, mudam o temperamento, mudam o comportamento, se tornam outras pessoas. Então, se levar 70 anos para fazer isso, 100 anos, 300 anos, isso não é muita coisa quando a gente está pensando do ponto de vista espiritual. Na hora que a gente está ali no sofrimento, é claro, parece eterno, parece que nunca vai acabar. Mas então a doença pode ser uma intervenção providencial na nossa vida, pode sim vir de Deus. Mas há que se considerar que, via de regra, os nossos sintomas, as nossas doenças, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, de uma maneira geral, como consta em o Evangelho, segundo o Espiritismo, decorrem das nossas ações imediatas. Então, essa dor de cabeça que recorrentemente nós temos, essa insônia que podemos apresentar, aquele mal-estar estomacal, para dizer alguns dos sintomas que frequentemente as pessoas têm,
mais provavelmente tem a ver com a maneira como a gente está se portando hoje. E por isso eles nos ajudam também, porque se eu parar para pensar na minha doença então como um alerta, como um freio, como algo que mostra algo que eu não estou fazendo bem, digo, peraí, então eu tenho que entender melhor o que meu corpo está querendo me dizer com esse sofrimento que eu estou tendo agora. Por isso, a moléstia, a doença transitória da Terra podem ser importantes para ganho, para grandes aquisições espirituais. Então quando eu tenho uma conduta que é viciosa, e quando eu falo em vício, eu não estou falando só de álcool e de bebida, estou falando dos vícios morais que a gente tem também, do desejo de vingança, do guardar mágoa, do não conseguir perdoar, o meu corpo se ressente e começa a gritar isso. Há uma relação estreita, segundo você, então, entre o que se sente. Marcelo, é possível dizer que o que se sente também tem a ver com as nossas crenças? Sim, sim. A maneira como eu vejo o mundo vai determinar a maneira como eu reajo aos acontecimentos do mundo. E os pensamentos que eu tenho, os juízos que eu faço, vão resultar em um estado de saúde ou de doença para mim. Para a gente ter uma ideia de algumas coisas dessa, tem várias pesquisas feitas em laboratório e que mostram que determinados pensamentos recorrentes ou determinadas emoções que podem ser provocadas, eu com algumas imagens ou alguns sons consigo provocar emoções no meu corpo, afetam diretamente o funcionamento do organismo. Aumenta os níveis de adrenalina, de cortisol, aumenta a pressão arterial. Então, é claro, afetam o meu corpo diretamente. Então, o meu estado, da mesma maneira que a doença pode me ajudar a crescer espiritualmente, a doença pode ser o resultado dessa minha inferioridade. Aliás, o que Emmanuel diz, logo na questão 96, depois dessa que a gente comentou. Ele diz que as doenças geralmente vêm de problemas da alma. A gente tem lá essa crença debilitante, tipo aquela crença, nunca leve desaforo para casa. Crenças como essa são fonte de doença certa no nosso organismo, né? A crença de que aproveitar a vida é beber, fumar, fazer sexo irresponsável, dormir pouco e coisas assim. Essas são crenças que nos levam a ficar doentes. Mas aqueles pensamentos que são curtidos de ódio, de raiva, de coisas assim, também são extremamente desestruturantes para nós. Que às vezes duram milênios, né, Marcelo? Considerando que a doença está lá, tem o seu foco na alma, é correto também afirmar que os recursos para a cura estão lá também? Sim. Da mesma maneira que a origem verdadeira da doença, todo medicamento definitivo, diz Emmanuel, reside nos esforços da nossa alma em se aprimorar, né? Então, se eu quero de fato me livrar de uma coisa dessas orgânicas, eu tenho que identificar lá onde está a origem para poder usar o remédio mais adequado. Frequentemente, a paciência, o perdão, o silêncio estão entre os medicamentos mais poderosos. O trabalho no bem, a oração, enquanto sustentáculos para essas mudanças importantes na nossa vida, estão lá como dicas práticas para a gente ter mais saúde, para a gente conseguir ter um bem-estar para viver de uma maneira mais saudável o nosso dia a dia. Então, Marcelo, neste minuto final, você que, além de atuar aí na clínica também, você tem mestrado em epidemiologia, né? E deve conhecer naturalmente causas, associar causas a comportamentos. Deixa aí para o nosso telespectador algumas dicas práticas para a aquisição da saúde. Então, é natural, e isso eu acho que é importante fazer essa observação, que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Sim, nós precisamos seguir as recomendações, né? Emmanuel diz assim, até que a gente aprenda a preservar o nosso corpo, nós temos que ir socorrendo. Ele é um mínimo que a gente faz. Então, sim, os medicamentos que a gente usa para controlar a pressão, já que a minha pressão alta tem a ver com o meu nervosismo, com a minha irritação, com a minha impaciência, seja lá o que for, mas enquanto eu não aprendo a lidar com isso, vou tomar os medicamentos. Então, buscar os auxílios do mundo faz parte do nosso processo de saúde, né? É importante fazer essa ressalva aqui para não dar a impressão que não vale nada. Emmanuel, aliás, faz essa questão também, é 97 no Consolador. Mas tem alguma utilidade? Então, essas coisas? Tem, sim. A gente precisa preservar o nosso corpo, até porque levar essa vida corporal é importante para nós. Agora, ir atrás de outras conquistas, identificar em nós quais são as nossas maiores dificuldades e lutar por superá-las, porque quando eu supero uma dessas minhas dificuldades espirituais, vamos pegar uma que a gente falou, né? Eu sou muito rancoroso, eu quando me magoo guardo aquilo e fico curtindo e sofrendo com isso. Invista em tentar mudar esse seu hábito, porque a sua conquista vai te render frutos dali para a eternidade.
Olha, isso é que é negócio, isso é que é vantagem. Então às vezes a gente diz, mas é difícil mudar, pau que nasce torto, morre torto. Não, a gente vai desentortando aos pouquinhos, mesmo que demore muito tempo, vale a pena esse nosso esforço contínuo. Então vamos botar o objetivo da vida em encontrar essas deficiências e transformá-las. Marcelo, muito obrigado. Extremamente elucidativa a sua fala, a sua orientação. Obrigado pela sua presença e a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Permaneça conosco, porque o programa prossegue. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envia por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br. Acompanhe agora no quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Olá, a pergunta de hoje nos foi enviada por Marcel da Silva. Qual a finalidade das comunicações espíritas e por que se faz necessário o trabalho mediúnico? Marcel, o Espírito de Verdade oferece essa resposta em uma mensagem que está inserida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo denomina-se o Cristo Consolador e a mensagem em questão se encontra no item 5. Nela, o Espírito de Verdade faz um preciso e belo resumo dos objetivos e do papel a ser desempenhado pela doutrina espírita. Ele esclarece que as comunicações espíritas representam um desígnio divino e se destinam a consolidar entre espíritos encarnados e desencarnados uma lei geral de cooperação. Os relatos dos que já desencarnaram não mais permitem dúvidas a respeito das realidades espirituais. Não restam espaços para enganos e fantasias, como medidas miraculosas de última hora. Cada qual continua a viver no plano espiritual como viveu enquanto na carne, sendo feliz ou infeliz na conformidade da conduta que elegeu. A partir desses relatos, o homem pode refletir a respeito de qual futuro está preparando para si. Pelo fenômeno mediúnico, os espíritos superiores, os anjos guardiães, os amigos espirituais, em suma, podem instruir e advertir os homens para que retifiquem suas concepções e se tornem mais fraternos. A meditação a respeito de todos esses relatos e orientações torna mais simples e lógica a justiça divina. Deus surge como um Pai justo e bondoso, disposto a conceder a seus filhos inúmeras oportunidades para que evoluam. Cada qual pode eleger o seu próprio roteiro evolutivo, ser pacífico ou conturbado, mas com plena ciência do que está fazendo. Não mais mistérios e nem dogmas impenetráveis, mas leis claras e lógicas cuja aplicação é possível vislumbrar na prática, ao relato de quem viveu de um modo ou de outro e das consequências que experimenta. Em suma, o exercício mediúnico reflete a misericórdia divina, atuando em favor do esclarecimento e da melhoria dos homens. Fique agora na presença de Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós vamos falar de um tema muito belo. Qual a importância da cidade de Jerusalém nos textos bíblicos? Inicialmente, nós precisamos compreender que na metáfora, no simbolismo da Bíblia, Deus criou toda a terra e todos os povos que nela habitam. Mas, para levar a cabo, para desenvolver um projeto de educação espiritual dos seus filhos, Deus escolheu um povo em especial que fizesse o papel de instrutor, de professor ou de pedagogo dos demais povos da terra. E esse povo é o povo hebreu. É claro que nós estamos falando do ponto de vista da metáfora, dos símbolos da Bíblia. Esse povo, então, tinha a missão de, primeiro,
estreitar os laços com Deus, entender as leis divinas que Deus apresentava para esse povo e, posteriormente, depois de aplicar essas leis a si mesmo, transmitir essas luzes para os outros povos, seus irmãos. Esse povo foi resgatado de um exílio no Egito. É o chamado Êxodo, o evento mais importante da história do povo hebreu. E depois que ele é libertado do Êxodo e conduzido para a chamada Terra Prometida, que é a terra de Israel, eles se fixam, em especial, num local chamado Jerusalém, que é onde se dá início à construção do templo, local que concentrava o culto e a adoração ao Deus de Israel. Por essa razão, Jerusalém passa a centralizar todos os interesses espirituais, políticos, econômicos e sociais do povo hebreu. Para lá se dirigiam 3 vezes ao ano todas as pessoas do sexo masculino para participarem das festas obrigatórias. Lá eram feitos os sacrifícios, pedindo perdão dos pecados. Lá tinham contato com os mestres, os grandes estudiosos da lei divina. Lá eles guardavam dinheiro e lá estava localizado também o principal tribunal de toda a nação, aquele que julgava os casos de maior relevância para aquele povo. Nesse sentido, Jerusalém representava um polo de interesses humanos. Mas nós não podemos nos esquecer dos aspectos bíblicos e espirituais da cidade de Jerusalém. Por conter o Templo de Jerusalém e por concentrar a atividade religiosa, Jerusalém é tida nos textos dos profetas como o local privilegiado em que Deus se encontra e orienta os seus filhos. Portanto, é o local mais elevado, espiritualmente falando, da terra nos textos proféticos. Toda vez que alguém se dirigia a Jerusalém, é como se ele estivesse subindo, ultrapassando os interesses puramente materiais e mundanos e tendo um encontro espiritual, um encontro consigo mesmo e com Deus, experimentando esse relacionamento criatura e criador de um modo muito espiritual. Jerusalém, então, é símbolo da união com Deus, do relacionamento com Deus, da atividade religiosa e do encontro do ser humano com seus interesses primordiais, com seus interesses espirituais. Essa é Jerusalém. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para a produção do nosso programa. Você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a nossa página no Facebook, A Vida em Foco. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!